Lux et Tenebrae. Crônicas de Christian. Capítulo 23. Garoto versus o garotão. Assim que Franciscus o permitiu se soltar um pouco mais, o tigre imediatamente preparou-se para mais uma investida. E Christian, vendo aquilo, cessou seus pensamentos e mais uma vez focou sua atenção naquela sensação de fluidez, enquanto a labareda de fogo em sua cabeça parecia se intensificar um pouco mais. Sentindo aquele estranho estado de fluidez, Christian focou seus olhos no tigre, e sem que nenhum vulto pudesse ser visto, o tigre desapareceu, ainda mais rápido do que antes. Neste momento, Christian permaneceu parado com os olhos fechados, concentrando-se em permitir que o vento o direcionasse e a lei o conduzisse no momento em que as chamas o fizessem fluir. Logo, às suas costas, o tigre mais uma vez atacou, saltando em direção a Christian, que estava exposto, e dirigindo suas garras de uma de suas patas para ele. Porém, sem que se virasse, Christian moveu sua espada para as costas, fazendo com que a lâmina uma vez mais entrasse em contato com as garras do tigre, e abaixando seu corpo para que passasse por baixo do tigre que estava no ar, desviando as garras do tigre que deslizavam pela lâmina em sua mão direita. Enquanto ainda embaixo do tigre, Christian puxou a espada e rapidamente a dirigiu outra vez em direção ao tigre. Vendo que o garoto havia conseguido contra-atacar, um brilho apareceu nos olhos do tigre, que, usando a pata que estava livre, desviou a lâmina que se dirigia para si, batendo em sua lateral. Quando o tigre bateu na lateral da lâmina, o choque foi muito grande, fazendo com que a espada escapasse de sua mão e voasse alguns metros, fincando-se no solo. Christian recuou rapidamente e o tigre outra vez derrapou por alguns metros até que parasse. Assim que parou, olhou para Christian um pouco surpreso, mas também com o que parecia um sorriso divertido. Então, Franciscus falou: "Muito bem, garoto, pegue novamente sua espada." Christian ainda recordava de tudo o que havia acontecido. É como se pudesse lembrar de cada detalhe. Acenando com a cabeça para as palavras de Franciscus, Christian dirigiu-se para onde a espada caiu. Como se caísse sobre manteiga, toda a lâmina da espada estava inserida no solo. Puxando-a e retirando-a dali, dirigiu-se mais uma vez ao seu lugar, concentrando-se no tigre à sua frente. Então a voz de Franciscus ecoou: "Muito bem, garoto. Quero que aprendas a não subestimar vossos inimigos. Muitos podem usar uma aparência frágil, mas são como lobos em pele de cordeiro. Faz parte da estratégia do inimigo para fazê-lo baixar a guarda. Agora, vou permitir que o garotão aqui use toda a sua velocidade. Quero que entendas que há muitas forças mais poderosas que imaginas por aí. Então deveis sempre ser prudentes, certo?" "Certo", Christian respondeu seriamente. E então mais uma vez entregou-se aos sentimentos de fluidez. O tigre outra vez mais se preparou para atacá-lo. Vendo que o tigre preparava a investida, Christian sentiu que o vento parecia querer o direcionar para o lado, a lei parecia querer conduzi-lo a abaixar-se um pouco, e as chamas o queriam fazer fluir nestes movimentos. Mas Christian, com os olhos abertos, via claramente que o tigre ainda não havia se movido, e por isso, por um momento hesitou em se mover. Porém, no tempo mais rápido que um piscar de olhos, Christian sentiu uma rajada de vento em frente ao seu rosto. A rajada de vento era tão forte que Christian teve que colocar grande esforço para não ser levado pelo forte vento, que levava tudo em seu caminho e levantava poeira por todo o ambiente. E se o capacete não o protegesse firmemente dos ventos turbulentos, somente a força de impacto do vento poderia ter sido suficiente para nocauteá-lo. E mesmo que no capacete houvesse uma abertura horizontal para os olhos, o vento parecia ser impedido por algo de passar pela fenda. Fechando seus olhos pelo susto que aquilo lhe causou, Christian saiu daquele estado de fluidez que estava,
e devido à desordem em seu coração, as labaredas em sua cabeça se apagaram, fazendo-o perder aquele sentimento que tinha de fluidez e sentindo agora, com um pouco mais de clareza, a rigidez de seu corpo. Era como um peixe que saía da água. As chamas de seu coração, que queimavam em grande intensidade, uma vez mais começavam a voltar ao normal, e o alcance das chamas e da luz começaram a encolher outra vez, permitindo que as ervas daninhas começassem a tomar o espaço limpo pelas chamas. O alcance delas recuou até que permanecesse um pouco maior do que antes, algo como 5 centímetros a mais do que antes. Além disso, a névoa negra, parecendo encontrar uma brecha, pareceu ganhar mais força e novamente voltou a bloquear a luz do sol e impedi-la de chegar ao solo com mais eficiência. Assim que o vento turbulento cessou-se, Christian abriu os olhos e diante de seu rosto viu ali paradas garras do tigre, que estendia a pata em direção à sua face. Ele estava parado em posição de ataque, e é como se tivesse cessado seu ataque antes que o atingisse. Atrás do tigre, o solo parecia ter se aberto. O tigre parecia ter usado o solo para diminuir sua velocidade tremenda antes que atingisse o garoto. Então, saindo de seu estupor, Christian respirou fundo e sentou-se no chão. E no momento em que tirou sua atenção das palavras agora enraizadas em seu coração, relaxou. E o capacete e a espada transformaram-se em partículas de luz, e a flor que brilhava intensamente em seu coração cessou seu intenso brilho e voltou a brilhar levemente. O tigre, saindo de sua posição, se dirigiu até Christian, lambendo seu rosto agora à mostra. Christian, vindo aquilo, riu e falou: "O que foi isso, garotão?" Franciscus falou: "Garoto, espero que tenhas entendido. Há forças muito mais poderosas por aí do que imaginas. Por isso, nunca as subestime. Além do mais, percebestes, não foi? Se tivesses confiado nas chamas, terias escapado do ataque. Mas por um momento tentastes te mover contra a lei, ir na direção oposta ao vento e não vos permitiu deixar-se fluir pelas chamas. E já vos disse que em uma batalha, um momento de hesitação pode ser o suficiente para que vosso inimigo encontre uma brecha em suas defesas. E creio que esteja claro o resultado desta hesitação se tivesseis batalhando de verdade." Christian seriamente acenou a cabeça respondendo sim. Arcos, então, levantou o voo gentilmente e, se dirigindo para a região do solo bagunçada pelo tigre, soprou, fazendo com que o solo se restaurasse ao seu estado original. Então, virando-se para Christian, falou: "Minha criança, temos muito mais a vos ensinar, mas não é o momento agora. Além disso, nosso tempo de instrução está chegando ao fim." Christian entristeceu-se ouvindo aquilo e perguntou: "Vocês vão embora?" Franciscus respondeu: "Ouça, garoto, deveis continuar a caminhar. Viemos a ti para vos instruir, mas de que serve a instrução se não a usares? Não se dá a lamparina a alguém para deixá-la apagada ou escondida. Se vos deram a luz, deveis usá-la para seu propósito, que é iluminar. Mas se andas somente em lugares que a luz já brilha fortemente, já não se tornaria inútil a luz que recebestes?" Christian, ouvindo aquilo, tristemente respondeu: "Entendo." Arcos, então, com uma voz terna, falou: "Não se sintas triste, minha criança. Nos veremos mais vezes. Além disso, não se esqueças que uma leoa só deixa seus filhotes enfrentarem algumas situações para que cresçam e se fortaleçam. Mas se ela os ver em perigo, ela não tardará em vir até eles para protegê-los." Franciscus então falou: "Muito bem, garoto. Nosso treinamento de combate termina aqui. Espero que tenhas entendido a essência da verdadeira esgrima. O verdadeiro espadachim não corta a vida, ele corta a morte. Ele não mata, ele salva. O verdadeiro espadachim, unido ao espírito, que também é luz, não anda nas trevas, e por isso ele corta as trevas. E quando as corta, ele não fere a vida, ele cura da morte." Christian ficou um pouco confuso ouvindo aquilo, mas então Franciscus continuou: "Sei que parece difícil de entender, garoto, mas no momento certo entenderás. Saibas que a luz é restauradora. Sabes o que é escuridão, garoto?" Christian não sabia responder. "A escuridão é vazio,
O vazio é uma ausência e a escuridão, sendo um vazio, é uma ausência de luz. A luz não luta contra as trevas, ela brilha e preenche o vazio, dissipando as trevas. A luz restaura aquilo que não está para o que está, pois quando a luz brilha em um ambiente, ela preenche o vazio que chamamos de trevas, e preenchendo o que falta, a luz torna o ambiente uma vez mais completo. Como uma laranja que perdeu a sua metade, quando a luz desce sobre ela, preenchendo essa falta, ela restaura mais uma vez a laranja para seu estado mais completo. Por isso, elas não destroem o que era, porém dissipam o que não é, mas que era para ser. Eis porque, unido à luz, tu não matas a vida que era, mas matas a morte que não é. Eis porque tua lâmina não mais fere, ela cura. Tu, unido à espada e empunhado pela luz, és direcionado pela luz no caminho da luz, e por isso ages de acordo com a luz. E sendo a luz a vida não tira a vida. Lembra-te da história que vos contei? A vida venceu a morte e é exatamente isso que ela faz. Krishna ainda parecia confuso e perguntou: se o verdadeiro espadachim é incapaz de ferir, como ele pode vencer um combate? Franciscus respondeu: garoto, já te esquecestes do que te falei sobre Ferox? Este é exatamente o tipo de pensamento que leva os homens a andar neste caminho. Todos aqueles que usarem de Ferox por Ferox morrerão. Podes até ferir teu inimigo, mas também feres tua alma. Ferox mata o inimigo, mas mata também a vós. Saiba que o melhor resultado para um combate é que ambos saiam com vida. O caminho da morte é trilhado pelas trevas. Já não vos disse que a luz é vida? O caminho da vida é o caminho da luz. Entendes? Então, se pertencei à vida, pertenceis à luz, e se pertenceis à luz, não pertenceis à escuridão. E se não pertenceis à escuridão, não deveis andar no caminho da morte. Mas não dissestes que eu deveria andar onde a luz não brilha? Porque se eu levasse a luz para onde a luz já brilha fortemente, a luz que carrego se tornaria inútil? Krishna perguntou e Franciscus respondeu: disse-vos, garoto, que uses a luz que vos foi dada para o seu propósito, que é iluminar. Porém, alguém que carrega a luz e está com a luz é incapaz de andar na escuridão. Sabes por quê? Krishna respondeu: não. Então Franciscus continuou: isso porque a luz que está com ela dissipará a escuridão pelo caminho em que ela passar. Já vos disse, a luz preenche o vazio, e o vazio, que são as trevas, dissipam-se diante da luz que brilha. Eis porque, se andas com a luz, torna-te incapaz de andar nas trevas, pois a luz dissipa as trevas, iluminando o teu caminho. E se estás com a luz, não andas no caminho da morte, pois o caminho da morte é o caminho das trevas, e as trevas fogem da luz. Entendes, garoto? Acho que sim, Krishna respondeu fracamente. Arcos então falou: minha criança, entenderás um dia. Por agora sigam-me, ainda tenho algo a vos dizer. Concordando com Arcos, Krishna, Franciscus e o tigre o seguiram em direção ao rio que atravessava o vale. Próximo capítulo: Últimos Conselhos.